palmas, louvem ao Senhor nessa noite. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade santa pelas portas. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Estão felizes com Jesus nessa noite? A Ele seja dado toda a honra, toda a glória e todo louvor para sempre. Quem trouxe a Bíblia, pegue ela aí, vamos ler um texto rapidinho, Hebreus capítulo de número 11, o verso é o de número 1 a seguir. Hebreus capítulo de número 11, verso de número 1, verso de número 1 a seguir. Eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Romário, que somos amigos há muito tempo, né? Desde quando ele era solteiro e eu solteiro, e hoje nós estamos ficando velho, né? Ele, sempre que nós vemos em Goiânia, ele lembra da gente, e deu certo para nós estarmos aqui. Estamos sendo muito bem cuidados por ele, pela sua família. Que Deus te abençoe, pastor Romário, que os céus e Deus possam te honrar poderosamente, e que esse ministério, o evangelho do reino de Deus, possa prosperar em Goiânia, Aparecida e todo o estado do Goiás, no nome de Jesus. A igreja acredita nesta palavra? Diga amém. Amém. Hebreus capítulo 11, verso de número 1, está escrito assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a convicção dos fatos que se esperam. Porque por meio dela, a fé, os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo fora criado pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê não foi feito aparentemente daquilo que é. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, dando Deus testemunho dos seus dons, e mesmo depois de estar morto, o seu sacrifício ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado e não encontrado, porque Deus o tomou para si, visto que antes deste momento alcançou o testemunho de haver agradado a Deus. Verso 6, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que todo aquele que se aproxime dele acredite que ele existe e que é galardoador de todos os que o buscam. Amém? Vamos repetir o verso 6, diga comigo: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que se aproxime dele acredite que ele existe e que é recompensador de todos os que o buscam. Amém? Feche a Bíblia, coloque na cadeira. Vamos fazer uma oração a Deus dessa noite. Eu tenho certeza que você que está aqui nessa noite tem algo a apresentar diante de Deus. Você tem um pedido para apresentar diante do Senhor. Você tem algo para colocar, uma causa diante dele. Interessante que o apóstolo Paulo, escrevendo em uma de suas cartas, ele registrou que existem 3 maneiras de apresentarmos alguma coisa diante de Deus. E a primeira maneira que ele disse é por meio de orações. Diga comigo, orações. Vai existir momentos, senhoras e senhores, que uma só oração, ela vai resolver o nosso problema. O milagre que nós queremos vai chegar. A cura que nós buscamos vai acontecer. A libertação que nós tanto pedimos, ela virá. Uma só oração, Deus mudará o cativeiro e a sua história será mudada no nome de Jesus. Mas vai existir momentos da nossa vida que vai parecer que você vai orar, orar e orar, e tudo que você verá é um céu de bronze. Tudo que você ouvirá é um grande silêncio. E o apóstolo Paulo disse que existe uma segunda maneira de eu apresentar alguma coisa diante de Deus. Ele diz que é por meio de súplicas. Diga comigo, suplicar. Suplicar na Bíblia, para um bom leitor, nada mais é do que o poder do clamor. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós entendemos que o clamor é o interesse de Deus de revelar segredos a quem está clamando. Não pegou? Vou dizer de novo. Jeremias entendeu que aquele que clama, Deus revela a ele segredos que você ainda não sabe. Se você está orando e ainda não aconteceu nada, comece a clamar. Deus tem uma revelação direcionada só para você, para revelar. O apóstolo Paulo diz que existe uma terceira maneira de eu apresentar a minha petição diante de Deus. Primeiro,
pode ser através de orações, diga comigo orações. Segundo, pode ser através de súplicas, diga comigo suplicar. Terceiro, ele revelou que é por meio de ações de graça. O apóstolo Paulo entendeu que quando nós aprendemos o segredo da gratidão, agradecer a Deus pelas coisas que já aconteceram, é mandar uma mensagem a Deus e os céus dizendo: pode me abençoar, que eu vou continuar agradecendo. Quando você agradece a Deus pelas coisas que já aconteceram, é você dizendo: Deus, pode me abençoar, que eu vou continuar agradecendo. Quando você não aprende a agradecer, você fecha portas. Quando você não aprende a agradecer, os céus se fecham. Quando você não aprende a agradecer, nada acontece. Mas se tiver alguém aqui nessa noite disposto a agradecer, já tem portas abertas se abrindo para você, já tem milagres de Deus acontecendo na sua vida. Deixa eu ver se tem alguém vivo aqui nessa noite. Deixa eu ver se tem alguém vivo aqui neste culto. Olhe para alguém que está ao seu lado e diga: nessa noite você tem motivos para falar com Deus. Feche os seus olhos agora. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos nessa noite porque nós cremos que o Senhor já havia marcado na sua agenda, o Senhor já havia marcado, Senhor, este culto, o Senhor já havia marcado esse encontro com esta pessoa desta noite. Meu Deus, diante do teu altar, meu Senhor, eu estou disposto a só sair daqui depois de entregar tudo aquilo que o Senhor me mostrou, entregar tudo aquilo que o Senhor há de revelar, entregar tudo aquilo que o Senhor há de fazer por meio de nossas mãos. Deus, nesta noite abençoa, desde o menor ao maior, desde o pequeno ao grande. Oh meu Deus, nessa noite o teu Espírito Santo, ele tem poder para curar pessoas aqui, ele tem poder nesta noite para agir no nosso meio. E se tiver alguém que acredite, ó Senhor, nessas palavras, sejam eles abençoados em nome de Jesus. Que a igreja diga amém. É um glória do tamanho da bênção que você vai levar para sua casa hoje. Sente aí, dando uma salva de palmas para Jesus. Sente aí. Queridos, eu preciso de 30 minutos da sua atenção já para orar por você dessa noite. Pode sentar. Quem acredita que a palavra de Deus é a verdade, só a verdade, levante a mão e diga: eu. Então não haverá dificuldade nenhuma nesta noite de você crer naquilo que vamos ministrar, porque o que vamos ministrar desta noite é a palavra de Deus. Eu tenho certeza que esta é uma semente poderosa, que só vai produzir na vida de alguém que deseja ser uma boa terra. Quem deseja ser uma boa terra nessa noite para receber a semente de Deus? Então vai frutificar aí em nome de Jesus. Queridos, Hebreus capítulo de número 11, é um texto que todos nós conhecemos. Falar de fé, falar desta passagem, nos faz entender que nada vai acontecer na vida de uma pessoa, se essa pessoa não exercer a fé que possui sobre a sua vida. Só que todas as vezes quando nós falamos de fé, algumas pessoas acabam trazendo para si alguns pontos de interrogações que fazem parte da vida de qualquer pessoa. Não existe alguém mais interessado do que você ser abençoado do que aquele que assume esta tribuna. Quando alguém assume esta tribuna, tentamos de todas as maneiras tentar extirgar a fé que há dentro de você. Quem nunca ouviu os seguintes jargões que saem deste altar dizendo: deixa a fé fluir. A fé vai operar um grande milagre na sua vida. Use a fé que você tem. E muitas das vezes, algumas pessoas saem do culto com alguns pontos de interrogações. Quem nunca se fez a seguinte pergunta, ó Deus, dizendo: Deus, o que é a fé? Deus, o que eu preciso fazer para ter fé? Oh Deus, como eu devo usar essa fé? Porque
Porque se de fato soubéssemos o que é a fé, ou o que fazer para ter fé, ou como usar essa fé, não precisaríamos correr atrás de um milagre, mas o milagre seria obrigado a correr atrás de nós. Em Marcos capítulo 16, verso de número 17, palavras do Senhor Jesus são essas: e estes sinais seguirão aqueles que acreditam, e estes sinais seguirão aqueles que crerem. Quando nós cremos, não é o lugar que proporciona a bênção para você, mas é você que proporciona a bênção para o lugar aonde você está. Quando você acredita, não é o ambiente capaz de te abençoar, mas é você que chega para abençoar o lugar, o ambiente aonde você está. Levante a mão que eu já quero profetizar dessa noite. Enquanto muitos estão procurando o lugar certo para prosperar, tem alguém de fé aqui nessa noite dizendo: aonde eu colocar a planta dos meus pés, lá será abençoado. Aonde eu colocar a palma das minhas mãos, lá será abençoado. Aonde eu chegar, abençoado será. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos entender que o homem, maior exemplo de fé da Bíblia, tem nome. O nome dele é Abraão, ou Abraão. Abraão recebe promessas diante de Deus em Gênesis capítulo de número 12. E diante de todas as promessas que Deus faz a Abraão, há uma única exigência de Deus. Diga qual, pastor? Mais uma vez, diga qual, pastor? Quando Deus faz as promessas a Abraão, há uma única exigência: Abraão, ser tu uma bênção. Diga comigo: ser tu uma bênção. Ser uma bênção não é priorizar o que eu quero. Ser uma bênção é priorizar a voz de Deus. Ser uma bênção não é priorizar aquilo que eu necessito, mas ser uma bênção é priorizar o reino de Deus. Vou dizer de novo: quando Abraão entendeu que ser uma bênção era obedecer à voz de Deus, aonde Abraão ia, estava sendo guiado pela direção e pela voz do Deus Todo-Poderoso. Isso demonstrou que ser uma bênção não é eu me obedecer, mas obedecer à voz daquele a qual eu acredito que é Deus. Entendendo isso, nós vamos ver que quando nós olhamos para a palavra ser uma bênção é uma execução direta do próprio Deus para abençoar. Vou dizer de novo: ser uma bênção é uma execução do próprio Deus para abençoar. Se você não pegar essa, eu vou gritar no teu ouvido até você entender. Quando eu decido ser uma bênção, eu estou disposto a abençoar. Não, você não pegou, vou dizer de novo. Quando eu decido ser uma bênção, eu estou habilitado para abençoar. Pastor, e o que é abençoar? É receber algo direto do próprio Deus para se manifestar no ambiente onde eu estou. Abraão entendeu isso, a ponto de aonde Abraão chegar, ele prosperava. Diga comigo: prosperava. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver que esse homem, por homem Abraão, ele prosperou aonde ele chegou. Ele chegou no Egito, ele prosperou. Ele chegou em um lugar, ele prosperava. Aonde Abraão ia, ele prosperava. Por quê? Porque ele decidiu ser uma bênção. Ele decidiu ser uma bênção. Ele decidiu ser uma bênção. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver que o apóstolo Paulo revela um segredo especial de Abraão. Ele disse que Abraão só obteve vitórias porque ele nunca se cansou de dar glórias a Deus. Pastor, o que significa isso? Abraão entendeu que em qualquer momento da sua vida, independente se fosse lugares baixos ou se fosse lugares altos, glorificar a Deus era atrair a presença do Deus da glória para onde ele estava. Enquanto muitos, quando estão passando pela luta, que a porta está fechada, que a provação chegou, que a dificuldade apertou, estão procurando o homem para tentar socorro, Abraão entendeu: basta eu glorificar a Deus, que a presença da glória de Deus se manifestará. Vou dizer de novo: a presença de Deus se manifestará. Tem alguém aqui nessa noite que está entendendo que quando chegar na sua casa hoje, o ambiente pode até ser de confusão, mas se você der glória a Deus, haverá paz naquele lugar, haverá libertação naquele lugar.
Abraão entendeu que aonde ele passava, glorificar a Deus era atrair a presença de Deus para aquele lugar. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver que Abraão é um homem de fé. Abraão é o que, igreja? Um homem de fé. Fale comigo, um homem de fé. Um homem de fé tão grande que ele entendeu que o lugar não pode abençoá-lo, mas sim ele abençoa o lugar aonde ele chega. Se você entender isso, aonde você chegar, já deu certo. Aonde você ir, já deu certo. Aonde você está, já deu certo. Hebreus capítulo de número 11 nos revela no mínimo 4 verdades acerca da fé que eu preciso acreditar nesta noite para sair daqui de mãos dadas com o meu milagre. Vou dizer de novo, se nessa noite você crer naquilo que Deus vai falar através da sua palavra, você não receberá apenas o milagre, mas você andará de mãos dadas com o milagre de Deus na sua vida. Quem precisa nessa noite de um milagre aqui? Quem precisa nessa noite de um milagre aqui? Então comece a receber aí em nome de Jesus. Hebreus capítulo de número 11 nos traz no mínimo 4 verdades acerca da fé. Me dê mais 15 minutos que eu vou encerrar. A primeira verdade que Hebreus capítulo de número 11 me traz é que eu possuo uma fé. Diga comigo, eu tenho uma fé. Deus quer que de todas as maneiras você acredite que você possui uma fé, independente se ela é pequena ou se ela é médio ou se ela é uma grande fé. Deus quer que você acredite que tem uma fé. Diga comigo, eu tenho uma fé. Pastor, qual é a certeza que o Senhor me dá que eu tenho uma fé? Você tem uma fé pela presença sua aqui nesta noite. Se eu perguntar o porquê você está aqui, alguém talvez tenha uma resposta de o porquê está aqui nessa noite. E diga, pastor, só estou neste culto hoje de quinta-feira porque não tinha nada para fazer em casa. Eu tenho medo de ir para o inferno. Da igreja é o lugar mais perto do céu que eu posso estar. Talvez alguém diga, pastor, não tinha nada para fazer em casa hoje, fui convidado para vir no culto, tem um pregador de fora e eu vou ver se Deus fala comigo lá. Independente de qual seja a resposta que você dê para essa pergunta, há uma revelação maior por detrás disso tudo. Você está aqui porque o Espírito de Deus te trouxe aqui. Ele te trouxe aqui porque Ele é o maior interessado nessa noite em você, porque Ele sabe que nessa noite você pode sair daqui liberto. Ele sabe que você pode sair daqui dessa noite curado. Ele sabe que você pode sair daqui falando em umas novas línguas, batizado pelo seu Espírito. Ele te trouxe aqui porque você tem uma fé. Vou dizer de novo, Ele te trouxe aqui porque você tem uma fé. Levante a mão você que tem fé nessa noite, porque eu já estou vendo a manifestação de Deus acontecer sobre a vida de pessoas que estão aqui. Aleluia. Lobra Siri, que me esse alabracaio. Ela mandará súbia. Eu já estou sentindo a presença de Deus se manifestar nesse lugar. Diga comigo, eu tenho uma fé. Além de termos uma fé, a palavra fé no original do hebraico se chama emuná. E a palavra emuná transliterada ao português significa caráter de Deus. Logo, se eu tenho uma fé, o caráter de Deus é revelado em mim todos os dias. Não pegou? Vou dizer de novo. Quem olha para você tem que enxergar Deus aí. Pastor, como é que alguém vai enxergar Deus se eu mesmo não consigo ver? Vou te dar 2 exemplos que vai te fazer entender que você tem uma fé. Quem nunca entrou dentro de uma loja, olhou para aquele vestido tão lindo e disse, nossa, meu sonho é comprar aquele vestido. Olhou na bolsa, tinha R$200, chegou para o vendedor, era 350. Chegou a tal da pinchincha brasileira e faz 250, disse, não, é R$300, 350, não dá para diminuir o preço. Satanás até entra no coração do vendedor e diz, não dá para fazer. Algo dentro de você diz, nossa, eu queria tanto aquele vestido. Você leva até um inferior do preço, mas há uma certeza dentro do teu coração que diz, outro dia eu vou voltar e eu vou comprar aquele vestido. Outro dia eu vou voltar e vou comprar aquele produto. Outro dia eu vou voltar e vou trabalhar naquela empresa. Ei, nós que estamos na presença de Deus, o não de agora não significa que vai ser o não sempre. Nós temos a certeza dentro de nós que as coisas vão mudar, que as coisas vão acontecer. Eu estou falando para a senhora que está com esse vestido aí tão lindo de rosa, levanta a mão para o alto. A senhora mesmo, aí atrás, com esse batom cor de uva, vai, levanta a mão. A senhora sabe o que é esperança, a senhora sabe o que é certeza,
A senhora viveu muito tempo da sua vida com as portas batendo sobre a sua cara, as portas se fechando, mas Deus disse que esses últimos 3 meses, depois de hoje, portas vão se abrir para a senhora. O homem disse não para a senhora 2 anos atrás, mas Deus a partir de hoje está dizendo sim para a senhora. A mão que a senhora levanta é de uma porta aberta que se abriu em gratidão a Deus. Pode dar glória a Deus e aleluia, que a senhora vai testemunhar uma grande bênção e um grande milagre de Deus na sua vida. Isso é fé, mulher. Interessante que a fé que nós temos, ela revela o caráter de Deus na nossa vida, que mesmo a gente olhando para aquilo que é resto, a gente sempre quer o melhor. Você não tem condição de comprar uma Hilux, mas o seu coração queria tanto comprar uma. Seu coração, você não tem condição de comprar uma casa, mas seu coração acredita tanto que você vai ter uma um dia. Sabe o que é isso? O caráter de Deus dizendo: quem está em mim não é impossível. Quem está em mim não é impossível. Quem está em mim, tudo é possível aquele que acredita. Tudo é possível aquele que acredita. Eu estou profetizando que haverá um destravar de Deus na vida de alguém aqui nessa noite. Eu estou profetizando que haverá um destravar de Deus na vida de alguém nessa noite. Eu profetizo nessa noite em nome de Jesus que nas próximas 48 horas haverá um mover da sua vida. Você pode glorificar a Deus nessa noite. A terceira verdade de Hebreus capítulo de número 11. Primeiro, eu tenho uma fé. Segundo, a fé que eu tenho revela o caráter de Deus na minha vida. Quem olhar para você um dia vai dizer: eu quero o teu Deus. Eu quero servir o Deus que você serve. Por quê, pastor? Porque o Deus que você serve faz milagre. O Deus que você serve mudou a tua vida. O Deus que você serve te abençoou. O Deus que você serve trouxe luz no meio da escuridão. Quando olhávamos para você era uma treva, mas quando nós olhamos agora nós vemos a luz. Nós vemos a luz, nós vemos a luz, nós vemos a luz. Será que tem alguém que tem fé aqui? Terceira verdade, Hebreus capítulo de número 11, que Deus quer que você acredite. Fé independe de tempo para milagres acontecerem. Preste atenção agora. Fé independe de tempo para milagres acontecerem. Os milagres cessaram no nosso meio porque muitas pessoas acabaram aprendendo de forma totalmente errada algo relacionado à fé. Nos dias em que estamos vivendo, nesses mais de 13 anos que eu tenho viajado o Brasil e o mundo, quantas vezes eu não cheguei perto de alguém e falei acerca da fé e ouvi a seguinte resposta: pastor, quando chegar a hora eu vou ser curado. Depende só de Deus. Quem nunca chegou um dia falou para mim, disse: pastor, quando chegar a hora de Deus mudar meu cativeiro, Ele vai mudar, pastor. Se Deus quiser me curar hoje, Ele me cura. Se Ele não quiser, não vai curar. Se Ele quiser me abençoar hoje, Ele abençoa. Se Ele não quiser, não vai me abençoar. Há hoje uma distinção, indiferença de muitas pessoas não saberem o que estão buscando dentro de um culto. Existem duas coisas totalmente diferentes, porém todas elas são feitas por Deus. Muitas pessoas, quando vêm para o culto, não sabem o que estão buscando. Se estão buscando o cumprimento de uma promessa de Deus na sua vida, ou se estão buscando o milagre de Deus para a sua vida. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos entender que todo aquele que Deus faz promessa, toda promessa só acontece no tempo de Deus. Diga comigo: toda promessa só acontece no tempo de Deus. Não há nada que você possa fazer capaz de adiar a promessa de Deus na sua vida. A promessa de Deus tem dia, a promessa de Deus tem hora, a promessa de Deus tem minuto, a promessa de Deus tem segundo. Toda promessa só acontece no tempo de Deus. Porém a sua desobediência é capaz de tardar a promessa que Deus faz. Interessante é que quando Deus faz uma promessa para alguém, essa promessa vai se cumprir. Pastor, por que o Senhor me dá certeza que essa promessa vai se cumprir? Porque em Números 23:19 diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo Ele dito, não faria; tendo Ele prometido, não cumpriria. Se Ele fez a promessa vai se cumprir. Isaías revelou duas verdades acerca do caráter de Deus que não pode mudar. Primeiro, ele diz que toda palavra que sai da boca de Deus não volta para Ele vazia, mas antes prospera para tudo quanto Ele designou. Se Deus prometeu, o que vai voltar para Ele é seu testemunho.
Isaías observou uma flor e viu que essa flor ela sofreu mudança com as estações. Ele viu ela no verão, no inverno, no outono e na primavera. E então a sua boca encheu do Espírito de Deus. Então ele disse: seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Sabe que Isaías está vendo que Deus não precisa de uma estação para cumprir promessa. Em qualquer estação a promessa vai se cumprir. Pode estar no maior sequidão, se Deus prometeu e for o dia dele cumprir a promessa se cumprirá. Pode ser no maior inverno da sua vida, se tiver de cumprir a promessa, vai acontecer. Diga comigo, toda promessa só acontece no tempo de Deus. Mas entre eu e a promessa existe algo chamado percurso. Entre eu e a promessa existe algo chamado caminho. Ninguém consegue permanecer na presença de Deus firme, acreditando na promessa, sem ver milagre, sem viver milagre, sem ver sinais de Deus, sem presenciar sinais de Deus. Logo, quando eu recebo uma promessa de Deus, eu estou habilitado a viver milagre. Não, você não pegou. Vou dizer de novo. Eu estou habilitado a viver milagre. Todo milagre acontece por meio da fé. Diga comigo, todo milagre acontece pela fé. Então, se você tem uma promessa, entre a promessa que você, aonde você está, até a promessa que você chegar, no caminho Deus quer que você viva milagre. Pastor, por quê? Porque os milagres alimentam a sua fé para continuar firme na presença dEle, para viver a promessa. Agora olha só, quando eu digo que fé independe de tempo para milagres acontecerem, eu estou falando aquilo que está escrito em Marcos capítulo de número 5. Em um só dia, 3 grandes sinais acontecem. Primeiro, Jesus liberta um endemoniado. Segundo, ele cura uma mulher do fluxo de sangue. Terceiro, ele ressuscita uma menina que para muitos está morta, mas para ele está apenas dormindo. Sem um só dia ele libertou, sem um só dia ele curou, sem um só dia ele operou uma maravilha. Imagino que ele não pode fazer ainda em 15 minutos de reunião aqui nessa noite. Quando nós olhamos para este acontecimento, o segundo acontecimento é mais preciso. A Bíblia diz que um homem consegue convencê-lo para ele ir até a sua casa. Esse homem entende que o milagre só vai acontecer se Jesus for lá. Esse homem entende que a bênção só vai chegar se Jesus estiver lá. Esse homem entende que a bênção de Deus só vai acontecer na vida da sua filha se Jesus chegar lá para colocar a mão na cabeça da menina. Mas existe uma mulher que não tem nada a ver com a história. Uma mulher que Jesus não está indo para o encontro dela. Uma mulher que não está inserida no contexto da história. Mas essa mulher entende que a fé que ela tem é capaz de inserir ela na história. Vou dizer de novo. A fé que ela tem é capaz dela ser lembrada. A fé que ela tem, ela é capaz de ser vista. E essa mulher, ela olhando de longe diz: ah, se eu tão somente tocar da orla de suas vestes, eu ficarei o quê? Curado. Essa mulher na história é conhecida como imunda, como impura, como aquela pessoa que é rejeitada. Quando essa mulher toma uma atitude para tocar na orla das vestes de Jesus, ela traz uma revelação para a igreja dizendo: ei, enquanto muitos estão esperando acontecer, tem alguém que está vindo, Jesus está indo para receber. Não, vou dizer de novo. Tem alguém que saiu hoje da sua casa para vir para cá e determinou na vida dizendo: eu só vou voltar para lá depois do Senhor resolver essa situação. Eu só vou voltar para lá depois que o milagre acontecer. Eu só vou voltar para lá depois que o Senhor... Essa mulher toca da orla das vestes de Jesus. Logo, a fé que ela tem o poder de mudar a sua história. Diga comigo, a fé que eu tenho tem o poder de transformar maldições em bênção. A vida desta mulher está amaldiçoada. Ela é imunda, ela é impura. Mas quando ela toca nas orlas da veste de Jesus, a Bíblia diz que Jesus para, porque alguém acabou de arrancar dele um milagre. Não estava no dia, Jesus não está indo para essa mulher. Jesus não está indo ao encontro dela. Mas essa mulher entende que fé não depende de um tempo para o milagre acontecer. Basta você usá-la, que milagres vão acontecer. Não, vou dizer de novo. Basta você usá-lo, que o milagre vai acontecer. Jesus
Jesus questiona perguntando quem tocou, você conhece a história? Então Jesus olha para ela. Talvez ela está esperando ouvir dele porque é um sacerdote. Está esperando ouvir dele porque é um mestre da lei, é um doutor da lei. Imunda e impura, mas quando Jesus olha para ela, Jesus consegue enxergar aquilo que a fé dela revela a ele. Diga o que, pastor? Diga o que, pastor? Que aquele que tem fé é filho e filha dele. Quando Jesus olha para ela e diz: filha, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. A tua fé te salvou. A tua fé mudou a tua história. Essa mulher entende que milagres independem de tempo para acontecer na nossa vida pela fé. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver que Oséias fala sobre 2 tipos de chuva que regam a terra. O primeiro tipo de chuva que ele fala é chamado de temporã ou atemporã. Este tipo de chuva nós podemos caracterizar e dizer que é milagre. Logo, que é promessa. Logo, toda promessa só acontece no tempo de... Olhe para alguém que está ao seu lado e diga: não esqueça que você tem promessa. E no tempo de Deus, ela vai acontecer. A chuva temporã vai cair e vai regar a sua terra. Só que enquanto a promessa não acontece, pastor, Oséias fala que existe um segundo tipo de chuva que é capaz de descer e regar a terra. E ele chamou ela de serôndia ou seródia. E ele diz que esse tipo de chuva não depende de tempo para cair, cai a qualquer momento. Aqui no centro-oeste nós vemos as 4 estações do ano: verão, inverno, outono e primavera. Quando chega o tempo da chuva, não há nada que impeça, ela cai, sim ou não? Mas você vê que no verão também chove, no outono também chove, na primavera também chove, no inverno também chove. Ei, em todas as estações tem chuva também caindo. Essa chuva serôndia, ela só cai através da fé que alguém tem. Não, você não pegou, vou dizer de novo. A terra que representa você, ela não é uma terra capaz de se tornar seca. Só é seca na vida de alguém que não exerce a fé. Porque quem exerce a fé já tem uma chuva preparada para cair. Já tem uma chuva preparada para vir sobre você. Tem alguém nessa noite que está acreditando? Diga comigo: eu tenho uma fé. Diga: a fé que eu tenho revela o caráter de Deus. Diga: fé independe de tempo para milagres acontecerem. Quando eu disse que os milagres cessaram no dia que estamos vivendo, é porque as pessoas pegaram a responsabilidade de um milagre e jogaram ela totalmente em Deus, dizendo: Deus está aí, se o Senhor quiser fazer, faz, Senhor. Se o Senhor não quiser, o Senhor não faz. Se isso fosse dessa forma, a fé não precisaria existir. Diga: por quê, pastor? Porque Deus olharia do céu e diria: amanhã é o dia da irmã Maria ser abençoada. Toma lá, Maria, seja curada. Amanhã é dia do Isaías, recebe lá, Isaías, a tua bênção. Não precisaria da fé existir. Deus determinaria quem seria abençoado ou não. Mas como Ele entregou a fé a nós, a fé tem o poder de movimentar os céus. A fé tem o poder de movimentar as mãos de Deus. Quando o pastor Amadeu falou que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa abençoar, eu imagino as mãos dele levantar dizendo: se tiver alguém que tem fé nessa noite, eu já estou determinando a bênção, eu já estou determinando o milagre. Abre a sebre, a lamanto e a súria. Que fazer parte da minha história. Aqui nasce então a 4ª verdade acerca da fé. Eu já vou encerrar. Fé não é doutrina e nem religião. Fé é princípio. Se fé é princípio, todo princípio ele já nasceu em Deus. Ele foi revelado ao homem com um único propósito. Diga: qual, pastor? Olhe para o irmão que está ao seu lado e diga: você topar obedecer esse princípio. Todo princípio na Bíblia, senhoras e senhores, ele vem acompanhado com regras. As regras, elas existem com um único propósito: alguém decidir: eu topo obedecer a Deus. Aí Deus olha para você e diz: então eu vou te dar aquilo que o princípio tem a oferecer. Aleluia. Quer ver? A Bíblia diz que aquele que semeia pouco colhe o quê?
mas aquele que semeia muito, colhe. Quando você obedece o princípio da semeadura, se você semear pouco, colhe pouco, mas se você semear muito, vai colher. Quando você olha para a Bíblia, vai ver que dízimo na Bíblia também é um princípio. Aquele que dizima, Deus, além de abençoar o que você tem, Ele guarda, Ele protege. E se você duvidar, Ele ainda diz: eu vou abrir as janelas do céu para te abençoar. Para ti o quê? Só vai viver essa bênção quem dizima. Diga glória a Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver que a Bíblia, ela é recheada de princípios. Logo, se a fé é um princípio, ela tem regras. Se ela tem regras, ela tem benefício. Quais são os benefícios da fé? Primeiro, diga comigo: a fé me dá o direito de trazer à existência aquilo que não existe. Não pegou? Vou dizer de novo: o milagre que você tanto quer, pela fé ele já existe. 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 Vou dizer de novo: a fé te dá o direito de trazer à existência aquilo que não existe. Quantas vezes eu não passei nesse Brasil, em determinados lugares, e disse: meu sonho era entrar aí dentro. E quando eu menos esperei, eu estava dentro daquele lugar que eu havia profetizado. Quantas vezes eu não fui olhei aqui no celular ou através do folder, um lugar, e disse: meu sonho é ir nesse lugar. Quando eu menos esperei, eu estava naquele lugar. Por quê? Porque a fé te dá o direito de trazer à existência aquilo que não é. Você pode ainda nem ter a chave da sua casa própria, mas pela fé você já está fazendo um culto de ação de graça lá dentro. Você ainda pode nem ter visto o seu filho, a sua filha ser liberto, mas pela fé já está cantando no coral da igreja, dizendo: só o Senhor é Deus. Segundo benefício que a fé me dá o direito de ter quando eu obedeço às suas regras. A Bíblia diz que o dia do amanhã só pertence a Deus. Logo, quando eu obedeço às regras da fé, Deus me faz enxergar o resultado que eu estou vivendo hoje. E o resultado que eu estou vivendo hoje não vai terminar em desgraça, vai terminar em bênção. O resultado que eu estou vivendo hoje não vai ser da separação e nem da destruição da minha vida financeira, vai terminar em eu contando o meu testemunho e o meu milagre, em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Fique de pé comigo em nome de Jesus. Quando nós falamos acerca da fé, nós entendemos que a fé, ela tem o poder de mudar o ambiente que nós estamos vivendo. Quando Deus fez a promessa à vida de Abraão, dizendo: vou te engrandecer, vou te prosperar, bendito serás ao entrar e ao sair, abençoarei quem te abençoar, amaldiçoarei quem te amaldiçoar. O ambiente conspirou para que a promessa de Deus não cumprisse sobre a vida de Abraão. Na primeira oportunidade, a terra parou de produzir e se tornou seca. Na primeira oportunidade, uma fome vem sobre a terra tão grande, que tudo indicava que a promessa que Deus fez era mentira para Abraão. Obriga Abraão a descer para o Egito para ser humilhado, em outras palavras. Para dizer que Sara é sua irmã, com medo de morrer. Permitir com que sua mulher passe horas na presença de outro homem que não era ele. Uma humilhação na história. Mas quem acredita na promessa que Deus faz, ainda que o processo pareça que vai dar errado, tenha certeza que no final vai dar certo. No final vai dar certo. Tem gente que às vezes recebe uma profecia de Deus, daí senhora, e muitas das vezes recebe a profecia, é uma bênção, vai acontecer, mas quando é no outro dia tudo dá errado. E tem pessoas que começam a dizer: aquele profeta não era de Deus, aquela profecia não veio de Deus. Porque quando a gente recebe uma profecia, Paulo, a gente acha que quando recebe a profecia, amanhã já tem tudo começar a dar certo. Porque o dar certo para nós é sinônimo de que Deus está no negócio. Dar certo para nós é um sinônimo de que Deus está conosco, entenda. Quando Deus faz uma promessa, o ambiente vai conspirar para que essa promessa não aconteça. Diga por quê, pastor? Diga por quê, pastor? Porque Deus quer que você aprenda a usar a fé que você tem para mudar o ambiente que você está. E eu vou provar isso para você. A Bíblia diz que os discípulos estão à beira de um precipício. O vento, o mar estão
revolto. Alguém vai despertar Jesus porque está dormindo. Ele sai lá do porão da embarcação e vai lá para a popa do barco. Ele levanta a mão e ordena ao mar e ao vento que calem, se aquietam. Jesus está ensinando para mim e para você que não precisa dele para o vento e o mar acalmar e se aquietar. A fé que você tem é capaz de fazer isso. Ele olha para os discípulos e diz: homens de pequena fé, até quando? Ou seja, quando ele faz uma promessa para você, ele quer que você entenda que a fé que você tem o poder de fazer o ambiente obedecer